Bom, pessoal, o adicional de insalubridade, ele pode deixar de ser pago pela empresa se os EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual, fornecidos pela empresa e usados pelos empregados, eliminarem a insalubridade, tá? Então, nós temos uma NR, algumas NR, normas regulamentadoras, que dizem quais são os níveis máximos que você pode estar exposto. Então, por exemplo, o ruído, você pode estar exposto a, no máximo, 85 decibéis. Se você está exposto a um nível de ruído de 80, você não vai ganhar insalubridade, porque você está dentro do limite permitido pela legislação. Mas se você trabalha de modo habitual, todos os dias do seu trabalho, exposto a um ruído de 90 decibéis, você já ultrapassou o limite previsto na lei, que é 85. E você fará jus ao adicional de insalubridade. Tá certo? Agora, imagina que você trabalha numa câmara frigorífica, em que você tem ali dentro uma temperatura de menos 3 graus, por exemplo, menos 5 graus, enfim, uma temperatura que o seu corpo não está acostumado. Imagina você sair dos 25 graus, uma temperatura média, e ir para menos 3, né? Então, isso aí o seu corpo não está acostumado, é uma coisa anormal. O frio excessivo, ele é considerado também um agente físico, tá? Só que se a empresa te der um casaco que você, ali dentro da câmara frigorífica, o seu corpo, a sua temperatura corporal não vai estar a menos 3 para você congelar, então se esse equipamento, a bota, o óculos, a luva, o casaco, elimina esse frio, faz com que a sua temperatura corporal seja mantida em níveis normais, você não receberá o adicional de insalubridade. Por quê? Porque os EPIs, os equipamentos de proteção individual oferecidos pela empresa, eles eliminam os malefícios do agente frio, porque eles mantêm você aquecido, como se você nem tivesse ali dentro da câmara frigorífica. Então, você não terá direito a receber o adicional de insalubridade, tá? A periculosidade não, pessoal. A periculosidade, ela será devida porque você está correndo o risco de morte. A insalubridade poderá ou não ser paga, tá certo? Ainda que você esteja exposto a agentes acima dos níveis permitidos pela legislação, se os EPIs forem eficazes, os EPIs fornecidos pela empresa, a ponto de eliminar os malefícios da insalubridade, ela não precisa te pagar. Então, você trabalha num ambiente insalubre, mas os EPIs não permitem, né? Os EPIs não permitem que você seja afetado pelos malefícios daquela situação insalubre. Eles te protegem. Daí o nome, equipamento de proteção individual. Beleza? Olha só, o único agente físico que não é eliminado, que não descaracteriza para fins de aposentadoria, tá, pessoal? Eu estou falando para fins de aposentadoria, é o ruído, porque entende-se que o ruído, mesmo que você esteja com um protetor auricular potente, o ruído penetra pela sua pele, pelos seus poros, de modo que ele causa danos à sua saúde, tá certo? Mesmo que você esteja exposto a níveis de ruídos altos e tenha um EPI, um protetor auricular eficaz, que vai tirar o excesso de ruído que entraria pelo seu ouvido, mas ele não impede que o ruído entre pelos seus poros e cause os mesmos danos. Então, o entendimento é que para o agente físico, o ruído, mesmo que o EPI seja eficaz, para fins de aposentadoria especial, aquela aposentadoria concedida às pessoas que trabalham em ambiente insalubre, ainda que o EPI seja eficaz, não descaracteriza o ambiente insalubre. Isso só para o caso de ruído e só para aposentadoria. Se o fone, né, se o protetor auricular, ele for suficiente para eliminar o ruído, tá certo? Que entra pelos seus ouvidos, para fins de pagamento de adicional de insalubridade, a empresa não precisa pagar, tá? Então, a gente tem dois pontos de vista aí, só para vocês ficarem sabendo, um para aposentadoria e o outro para o pagamento de adicional de insalubridade. Bom, pessoal, além disso,
os adicionais, eles não são cumulativos. Ou você vai receber o adicional de insalubridade, ou você vai receber o adicional de periculosidade. Não entendi, Rosalia. Mesmo que eu esteja arriscando a minha vida e também esteja exposto a esses agentes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à minha saúde, você está me dizendo que eu não tenho direito a receber os 2 adicionais? Sim, estou dizendo que você não tem direito de receber os 2 adicionais. Você terá que optar por um deles, tá? Quem escolhe é você. Ou você quer receber a periculosidade, ou você opta por receber a insalubridade. A lei veda o recebimento dos 2 adicionais, ok? Sobre o cálculo, o adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo, não importa o quanto você ganha. Você pode ganhar R$20 mil por mês, mas o adicional de insalubridade não será calculado em cima do seu gordo salário. Será calculado em cima do minguado salário mínimo de R$ 1.045. O que algumas empresas fazem, pessoal, é pagar sobre 3 salários mínimos ou pagar sobre 2 salários mínimos. Isso fica a critério da empresa. Mas a base de cálculo é o salário mínimo. Então, a empresa vai te pagar o adicional de insalubridade sobre 1 salário mínimo, sobre 2, sobre 3. A lei diz que tem que ser sobre 1 salário mínimo. É o que a lei determina. Então, se você conseguir algo acima disso, ótimo, você está acima da média. E quantos por cento se paga de insalubridade? Depende do grau da insalubridade. Você tem o grau fraco, que é 15%, você tem o grau médio, 20%, e você tem o grau elevado, 40%. A grande maioria está na faixa de 20%. Então, você vai receber, a título de adicional, 20% de um salário mínimo. O salário mínimo hoje é R$ 1.045, você vai ganhar R$ 290. Isso é fixo, tá? Então, você vai ganhar por mês R$ 290 de adicional de insalubridade. E o adicional de periculosidade, esse, diferentemente, é calculado sobre o seu salário e ele tem um percentual fixo de 30%. Portanto, se você ganha R$ 2.000, ganhará, a título de adicional de periculosidade, R$ 600, 30%, tá certo? De R$ 10.000, de R$ 2.000, 30 de R$ 2.600. Também são valores fixos. Independe do número de horas que você realiza por mês. O adicional noturno, ele tá, para você chegar ao valor dele, você tem que saber a quantidade de horas noturnas que aquele trabalhador realizou. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não tem nada a ver com o número de horas. É um valor fixo, o insalubridade calculado em cima de um salário mínimo, o periculosidade calculado em cima do seu salário. E essas verbas, esses adicionais, eles integram o cálculo da hora extra? Sim, pessoal, integram, e é o que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo.